Quer dizer, né? Eu estou absurdamente ocupada com situações, tentando fingir que eu não estou, sobre condições absurdamente graves, né? Que implicam em infinitas responsabilidades que não são de nem da grandeza, só do que eu coloco como grandeza dentro do que é paradigma e paradoxo de educação física, que nem em condição restrita, tipo, é bitolado essa departamentalidade, o que virou causa e efeito de desinconsciência quem justifique, desconhecido e não poder matar imediatamente para no mínimo morrer com dignidade. Isso quando, entre aspas, não é apontado estupro, né? O que que vira? O que vira estupro? Dizer que eu novamente sofri ameaça de assalto, né? De onde primeiro, quais são os maiores criminosos e ter que apontar alguém para que eu de repente desapareça e consigam entrar dentro da minha casa ou achar que eu posso ter alguma coisa. E o que são os valores que atribuem coisa, né? Você ter qualquer coisa, você aparecer hoje, você não precisa nem de falar de dinheiro, nem de mostrar nada, qualquer coisa é motivo, né? De N situações. Isso não é sempre um somatório de problemas hoje, entre o que eu já venho colocar, o que ia falar dos que estão fora, dos que estão dentro, dos que estão em trânsito. Quer dizer, eu tive que ligar para o proprietário um monte de vezes, ele não atendeu, eu liguei para a mulher dele. E ela falou que depois eu poderia ligar, porque ela estava falando com uma amiga do Rio de Janeiro. Logo em seguida ligou de novo, não sei, porque falou que eu recebi um telefonema, a funcionária recebeu um telefonema e devia estar acostumada com isso, ou tipo assim, né? Que ninguém que vai assaltar faz isso, ou seja, hoje é sábado, né? Querendo ou não, foram para o casamento um casal de hóspedes que eles fizeram um pagamento pela Booking, já chegaram com toda a grosseria, porque queria que dividisse no cartão em 2 vezes, se eu não me engano, 780. E eu tenho informação de passar que não pode dividir assim, entendeu? Até pela Book, se fosse por ele, até dividiria, porque ele foi imediatamente grosso, falou assim, então eu vou rodar a paciência, manda ligar pro dono. Eu liguei, então eu tenho problema quando ligar, quando não ligar, porque eu tenho que simplesmente, foda-se a rua, foda-se que é ser funcionário, e se é outro funcionário acertando ou não acertando, eu tenho que me fuder, né? Às vezes isso é etiquetado de alguma coisa, eu ganhei 4 doces, o que representa um doce, né? Entrada e saída de doce, eu tenho que entender o que é isso, né? E quando a gente se culpa, ou quer elogiar, ou quer dizer que existe algumas notoriedades, qual o preço disso tudo? Eu trabalho sozinho, em todo um turno não justificaria. E estar sozinho é o que vira responsabilidade. Quando proprietários moram no estabelecimento e quando não moram, geralmente nem fica. Então temos 4 suítes ocupadas, tem uns que entraram e saíram, foram para casamento, que viria também gente de um casamento que se acontecesse podia dar desconto, sendo um ou dois poderia pagar 350. Aí a menina ficou gritando numa altura aqui, porque eu não... que estava lá fora chamando, porque chegou de festa e tal, né? Eles estão chamando aqui fora um certo tempo, batendo. E eu voltei a descer, falaram para descer, para eu pegar o meu telefone, que se eu ligasse que não tinha ninguém lá na frente, que, né, ela sabe, morar no Rio de Janeiro sabe o que é e tal, porque eles ligaram pro telefone do hotel, ela falou, nossa, pensei que fosse pro seu telefone. Nunca mais ninguém ligou pro meu telefone. Uma vez, quando eu não estava aqui, alguém ligou querendo falar com eles. Alguma coisa lá em cima que eles não atenderam e eu atendi na minha casa, querendo favorecer clientes e passei para eles alguma coisa que tinha que resolver. Poucas vezes alguma coisa eu não sabia colocar dentro do telefone do hotel, eu transferi para o meu para finalizar uma conversa, eu não sabia que isso seria um problema, e existe infinitos problemas com relação a isso. Mas não foi problema algum, intimidade com ninguém, apaguei o telefone, né? Que eles, quando são cara de pau, cantam até no telefone do hotel, como fez um homem, né? Dizer que estava comemorando um negócio de casado, de ter, que já tem tempo atrás aí que eu falei, ainda ter perguntado por mim, o que é muitas vezes entre funcionários saberem, terem telefone, coisa que a gente nem fica sabendo,
que é muito relativo, filmam dentro, filmam fora, fazem o que querem em qualquer lugar, tudo é falado. Então o que fica quando em determinado momento... Eu estava atendendo na casa da dona Jane ontem, tinha alguém filmando ali do lado de fora. A filha dela queria saber o porquê. Eu falei que não sabia, na hora que cheguei o carro estava parado aqui em frente, parecia aquelas coisas de medição, só que colocava do outro lado da rua como se fosse uma câmera, eu não sabia o que era. Ela sempre bem crítica, comentando um monte de coisa, comentando da obra, comentando de coisa na cidade, comentando não sei o quê, que ela não malha, quase não sai celular, a mãe dela também, elas brincam, mas um pouco meio incompatível, ao mesmo tempo brincando com os cachorrinhos, empregada lá, ela e uma das filhas, né, que fica ali, a outra acho que é casada, juntada, vai casar, mora fora. Então quer dizer, o nível de gravidade que se eu não registro, como comprovar, né? Como vira causa e efeito de precisar comprovar, nem atingindo o platô de mulher, de ateísta definida, religiosa definida, quem aparece, né? Politizado, cientificível, profissionalizado, quem são? Trabalhadora, né? Quem respalda a classe? Quem aparece, quem encontra em tempo e a hora para dizer que tem arma, que tem não tem arma, que constantemente você tem que matar para não morrer. Que horas que tem que explodir tudo e por que vão considerar? Aí quer dizer, tempo que não acontecia isso, geralmente eu sento aqui, a porta ali tá aberta, um tal de Paulistinha, é isso? Que passou aqui com a cara todo roxo, meio drogado mais cedo, que lembra o Marcos, que quer falar comigo num outro horário, não sei o que, vive direto rondando o hotel, inventando que quer pedir água para lá para dentro, para ver se dizem que ele rouba, o tal que finge, né, ser educado, que os dois chegaram fazendo show lá em cima, e quando eles chegaram, ele foi bem grosso, ela exigia dividir no cartão, né, e eu não consegui, então deixei no crédito, mas falava porque não dá pra dividir, aí estavam blefando, ia pra rua rodar, foda-se, até não sei o que, só que tava agendado aqui, estavam vindo, aí fecharam e entraram. A gente já teve um problema muito grande por questão da piscina essa semana, coisas que não condizem a mim, não foram feitas por mim, ainda que eu vistorio tudo, absurdamente imunda, e eu já falei isso desde o dia que saíram a excursão daqui, que tinha depositado sujeira no fundo, e falou que aquela coisa em volta dos rejuntes é normal, que estava saindo meio que cabelinho, chegou um casal apresentando um hotel, ele falou que ficou doente em outro hotel por causa da água da piscina. Fora o somatório das coisas da semana e o que eu fiquei de falar que eu preciso tirar hoje para refalar, né? Quer dizer, quem são as amigas entre academia, não academia, as coisas que eu fico sabendo diariamente. Todo mundo é muito íntimo, todo mundo é muito sexuado, todo mundo quer dinheiro, quer mostrar as aquisições. Novinhas querem novinhos, velhinhos querem velhinhos. Novinhas querem velhinhos as conveniências, máquina, decifre macho, fêmea e tal. Então quer dizer, eu liguei várias vezes, ele não atendeu em situações sérias e de resoluções que implicam em dinheiro e coisas que não condizem a mim. Ele não atende. E a gente tem que resolver ou tomar nome nas costas em várias situações e é jogado entre um contra o outro. Quer dizer, eu vou operar dia 12/6, né? Já não tem quem me leva certo ainda, que é tudo um risco muito grande. Minha irmã ficou comigo. O que é hoje você tá vivo, amanhã não tá pro outro, tu não tá pra você, né? Situações etc, né? Aí quer dizer, em meio a uma situação, quais são os hábitos das pessoas que moram dentro, quem entra e quem sai, quando não mora, do que adianta ter tantas câmeras, né? E quer dizer, ela falou para eu ligar para ela de volta. Aí começaram a bater na porta gritando, oi, batendo uma altura. Eu já não lembrava que eles tinham saído para um casamento, que na verdade tem esse negócio de deixar a chave e não deixar a chave. Ela não deixou e mesmo eu vi eles saírem, só que a situação que aconteceu, eu tinha fechado o hotel, deixaram o telefone comigo e é o meu que fica do lado de fora. Eu falei que não queria mais o meu ali, não acataram, né? O do hotel não fica, tela nossa, e ligaram pro do hotel, quando é telefone fixo, era todo dia. Tipo, né? Tinha que ter ligado pro seu, não pro do hotel.
ligou aparecendo business, não sei o que, o número, que depois ele consta como não registrado, porque a única pessoa que me ligou é uma mulher que está lá no quarto que teve que trocar de quarto, porque o chuveiro está saindo pouca água e muito quente. Hoje os filhos entram, eu tive que manejar entre problema de chuveiro, de um monte de coisinha que não usa, não desarma, no isso e aquilo. Chave que não tá abrindo porta direito, fechadura que tá tendo que trocar. Tá uma merda do caralho. Garagem já arrumou de novo o elétrico que tá aberto direto. Então eu tenho que ir sozinha descer a garagem, é responsabilidade, eu não como, ou não fico empregado. E mesmo assim, porque aqui é uma academia do lado do hotel do lado da academia, tem estacionamento em todos os lugares, né? O que é, no mínimo, ter 2 empregados para montar quadrilha de empregado, quadrilha de patrão, o que vira o que, né? Imagine se não tivesse dinheiro, eu questionava que se tivesse dinheiro, né? Qual é o valor de não vale nada e vale tudo, tá tendo carga de nem acima de presidenciáveis nas costas, andar de peito aberto, ter que carregar tudo em todas as minhas condições corporais, um palco aparentemente científico de sobrevivência constante a quem justifica muitas coisas. Eu sei que o cara ligou, eu já tinha fechado a porta porque já é tarde, na minha cabeça estava todo mundo fora, e mesmo assim eu estaria aqui, eu não entro pro quarto mais, o quarto já nem tem espaço para pôr o colchão mais, e eu não vejo isso, né? Tentaram me amarrar no horário que ia piorar muito mais, eu pedi para sair. Então a gente tem a vingança daqueles que não querem que eu estou aqui, ficam rondando e usando o meu telefone. Falar é problema e falar também não é. Que eles me usam para me culpar e resolver situações. É o que aconteceu, eu liguei para dona, né? Aí depois ela atendeu, falou que estava ali na frente olhando, que não era ninguém, porque eles ligaram, falando que precisava de um quarto para 4 pessoas, né? Quanto que era, e eu falei e tal, isso e aquilo. Aí falou que estava vindo para cá agora, quanto que era o valor total, quanto que era o valor no cartão. Não perguntou se tinha dinheiro em caixa, nada de nada de nada em momento algum. Ele falou assim, olha, eu já vou te antecipar. Já estou chegando aí, são 4 pessoas e nós vamos entrar. E você se prepara porque você vai ser roubado e se você abrir a sua boca eu vou matar você. Então quer dizer, o número não ficou registrado, ele apareceu na hora que estava tocando, porque eu levantei, eu tenho a obrigação de receber qualquer pessoa que chama. Então eu percebo que essas pessoas fora de hora são gente casada, trabalhando em escalas adversas, com viados de rua, com mais de uma menina dentro do carro, já aconteceu várias vezes prostitutas, pessoas de muito baixo nível indicadas quando o Guto trabalhou aqui, e que fica com as coisas de achar que tem que ter preço melhor que os outros, gente que pensa que é puteiro de prostituição, gente bem baixa, gente taxista, gente que fala que quer vai trazer umas putas. Algumas vezes aconteceu isso, né? E essas pessoas que batem fora de hora é muito estranho. Aqui é a rua principal, mas não é. Eles consideram que não é, praticamente dentro. Mas muitos ficam, nossa, como que você vai ficar sozinha? Como que você já não fechou ainda? Mesmo que não sei o que, é perigoso. De às vezes vir da rua e falar que não é legal. Que às vezes viu uma briga, viu alguma coisa, ou que tava com pressentimento, que não sei o que. Mais cedo tinha passado aquele cara. Eu tinha perdido, né? Eu sempre fico ali na frente da recepção. Tem janela ali, janela aqui, tem porta aqui, tem câmera para tudo quanto é lado. Né? Diz que são as câmeras mais modernas de tudo, mas o que é justificar proteção? Se eu subia, ele falou tudo isso, eu desliguei o telefone. Fui andando pela lateral, não conseguia nem ligar o telefone dele, o meu ficou aqui. Meu telefone ficou aqui na borda do negócio, né? O que é eles arrombarem, o que é eles usarem esse espaço aqui contra mim. Eu tô aqui, ó. Essas são as janelas, a porta ali. Não é todo isso filme, tem um pedaço aqui que eles veem como eu também. Eu vi ele chamando ali, eu não consegui identificar ele. Ele bateu na porta imediatamente para abrir, o cara. E eles estavam chamando, chamando. Ela mandou ligar, eu não tinha nem força direita aqui para ligar. Eu vim, deitei, fiquei aqui quieta. Baixei essas luzes aqui, porque fica a televisão ligada, 2 luzes ali. Eu fiz um contraste, porque senão eu também não consigo descansar nem um pouco. Eu tenho que trabalhar no outro dia, eu não tenho trabalho para garantir minha diária, para eu dormir achando que eu vou conseguir pagar minhas contas dentro da academia. Toda a criminalidade diária, e visto que lá tá assim, um sentado com o rabo para cima, lavagem de dinheiro, fazendo o que bem quer.
sem nenhuma preocupação com o hóspede. É nítido que eu já passei essa situação, inclusive com a carga da academia toda nas costas, só eu trabalhando e todos eles sentados, não querendo trabalhar e dando problemas gravíssimos com quem reclamasse. Então eu tenho uma carga horária absurda e meu corpo está entrando em decomposição, tentando utilizar, sim, vamos colocar, né? O que é o meu estado não responder medicamento, a necessidade mesmo de medicamento que não pode ser mais interrompido, eu não vejo solução, também não vejo retorno, não me vejo atrás de seringa para nada, eu não tenho mais paciência, nem nunca gostei, não bebo, não fumo, não cheiro, e o que virou usar medicamento que eu coloco demasiadamente, né? O que foi tentar achar, tentar fazer, ia em farmácia problema, não ia problema, o que virou, o que eles acham atleta vulnerável a vender coisas que nunca mais deixam de usar, né? As farmácias, então, a lavagem de dinheiro das estéticas e todos eles em levar efeito colateral para lotar estéticas e todo tipo de criminalidade que leva envolvimento sexual, exposição sexual, domínios, sabe, que de ética não existe em lugar algum, nem o que justifique profissional. Então, quer dizer, aí eu fiquei olhando lá por cima, encorajado, ouvi, mando descer, vir, pegar o celular, ficar com o celular, não me preocupar, né? E eles estão furiosíssimos porque eu não saí daqui. E isso pode, tô dizendo, né? O que tá fora sempre ligando, mesmo viajando, querendo saber se tem hóspede, por que não foi chamado. Gente procurando por ele, ele não atende o telefone dele, falando que é serviço combinado com ele. Ou gente chamando dele para saber se considera ele funcionário. E quer dizer, a outra vez ele perdeu o horário para mim, teve esse tipo de ligação. Durante a semana ele já ligou e mandou gente ligar e perguntando, não sei se era para saber se dava telefone, se não dava, para falar que ele era funcionário, qual foi a última vez que ele trabalhou aqui. Ele é muito típico dessas coisas. Aí ele me perguntou bom dia, quando ele manda bom dia, ele acha que eu tenho que dar satisfação, que ele tem que dar satisfação pro outro irmão, que é amigo do irmão, que acha que tá ganhando méritos entre os irmãos e que não chamou, que ele tá enxugando a folha ao máximo. E aí sempre eles ficam jogando na cara. O tempo todo eu nunca sou nada, sempre as coisas entre algum elogio, alguma coisa são muito incongruentes, que existe a minha relação de personal trainer agora, a relação de personal trainer no meio do caminho, os interesses específicos de qualquer um, o que é comida, geralmente eu apresentei também, mesmo que fala para não dar em troca. No caso aqui, nem nada, mas geralmente essa coisa da comida tem, às vezes, quando, né, algumas coisas que incongruente entre outras, quando é determinada alguma regra, mas regras são regras, mas mesmo assim, eu deitado aqui, vendo tudo aqui, entendeu? Algumas coisas são absurdamente vulneráveis, a pessoa pode entrar me matando, me assassinando, fazendo tudo, e com certeza eles iam tirar o rabo fora, sem sombra de dúvida, né? Eu não sei como que isso iria acontecer e ainda ia dar uma merda do caralho, né? Olha o nível de gravidade, que são margens de segurança, e isso implica quem são margens ao todo. Sistema de corrupção total de ministérios, o que viraram privadistas, o que virou vereador, deputado, senador, governador, presidente, povo variado, a quem justifica ateístas religiosos, classe trabalhadora, entendeu? Gravidades internacionais, né? Todo tipo de crime onde bomba nuclear explode tudo ou não explode. A quem vira o de menos e vira toda bomba que explodir parece lucro para o nível de gravidade do que as coisas são apresentadas todos os dias, o que são computados e vender desgraça é sempre o lucro. Só que tem, né, muitas coisas o tempo todo que implicam o que é esclarecimento, paradoxos de acatarem, serem mais ladrões. Aí o que acontece? A pessoa chegou aqui, eu deitei aqui, chegou batendo na porta, oi, gritando, eu não reconheci a voz dela. Na verdade eu assustei e eles estão chamando ali um tempo, batendo, gritando pro alto, ligando pro meu telefone, eu desligando, porque eu estava tentando ligar pra dona Sônia e não estava conseguindo. Aí dessa vez ele não, eu abri, ela ligou pra mim, ou não sei nem o que me fez abrir aqui. Não sei se eu já ouvi aqui ela falando que era e eu percebi que era, eu ia atender o telefone e falar meio de longe. E não sei, que ela gritou e eu abri e eu pedi desculpa, ou seja, a gente não pode falar de determinadas coisas. E eu virei e falei assim, eu te peço infinita desculpas, eu estar acordado o tempo todo, porque eu recebi uma ligação indevida e eu fiquei com medo, estava pedindo averiguação para abrir para vocês. Ou seja, um somatório de gravidades e alegando e falar que o meu horário é o meu horário da noite. Eu nunca fui assinado
carteira como... Eu não trabalho como vigia noturno, não tenho respaldo de arma, eu não sei o que são regras, eu não sei o que são regras em lugar algum, eu nunca sou apresentado em regras em lugar algum. O que foi ser apresentado em regras em dar aula, em voltar para casa, o que virou mudança de peso corporal, o que virou coisas que são liberadas por tudo quanto é profissional, tá? Fiz uma vida totalmente naturalizada, ninguém quis saber em momento algum. Eu fiz trabalho de campo, botei meu peito aberto em tudo, com o peso do passo, em todas as horas do dia, andando em tudo quanto é lugar, entendeu? Sem ter noção da gravidade do que quem é macaco velho de grandes cidades. Então eu ganhei músculos, a presença de Deus, e mesmo assim, quem acha que é o travesti da madrugada para comer o rabo deles, né? Me deparei com algumas situações. Então isso assim, só por cima. Eu ia gravar antes, meio que não consegui, meio que não queria gravar embaixo das câmeras. Tô achando tudo muito... O negócio de fazer coisas que implicam que eu vire protagonista, vilão protagonista, o que é que sabem, o que é que não sabem. Entre, né, isso ninguém pode ver, mas é feito embaixo das câmeras, ou passa pela sua mão, ou você pega, ou você entrega, ou você bota de novo. Eu andei percebendo isso em todos os lugares que eu trabalhei, inclusive na academia performance como aqui. O que foi nível de gravidades, e muitas gravidades, inclusive de extensivas, de lugares aparentemente sem câmeras e quando câmeras funcionam. A conveniência de quem é algo muito grave, quando tem que amortecer as gravidades de quem é advogado, de quem é da justiça e o que eles querem. Tem que ser deturpado e usado e arrumar testemunha para fazer o que eles quiserem. Então, tava colocando a questão de como que uma pessoa dentro de um hotel com o empregado nem entrando lá, ou dentro do negócio, quem coloca o empregado como testemunha mais de uma vez, e o empregado na segunda vez também tinha consciência, tinha a ver eu falando da situação que eu coloquei do Antônio Penha Bassini e dos grupos, né, se for avaliar hoje, né, culpar família, né, culpar irmão, para que eu morra e pare de pagar, vai ter que pagar para outra e ficar metade. Ligou, falou, consegui finalizar o trabalho, primeiro dinheirinho que tipo vou mandar, o show já antecipou, averigua tudo, documento, não sei o que, averigua conta bancária, averigua isso, concluí antecipando para a irmã preocupada falando, aqui em cima eles estão bem sem graça de ver que agora eu tô vindo aqui direto, resolvendo as coisas para você, facilitando as coisas, porque eu vou gastar tempo é uma coisa, mas eu vou lá buscar para mim, vou lá buscar para a mãe também, por que eu não posso trazer para você? Tá sendo meio demais as coisas que você tá fazendo também. Eu falei, pois é, né? Eu tava no fundo do buraco sozinho, num monte de coisa. Aí a gente colocando ainda as coisas que estão correndo entre que os rabos do pai, os rabos da mãe, a coisa como um contexto. E ela querendo viver bem, falando que queria fosse na roça, queria levar a mãe, mas assim, fica muito triste diariamente. Quanto mais faz, nunca tá bom. Querem montar nas costas dela. E quer dizer, outros que não, para que não seja problema para os outros e achar onde. Quem que não é problema para os outros e achar que a gente tem que ganhar uma experiência entendendo problemas sociais, que relações de pais e filhos têm algumas assimetrias, tem que entender o dar e receber, usufruto e arbítrio, o que é regra e ordem, dizer que temos que entender problemas e reclamações e teoria de que temos que ser estimulados a estarem preparados por inédito. Acabou a água, então, mas não acabou a água, mas se acabar a água, então se faça reservatório de antiágua, de mesoágua, de nenhuma água. Questões etc, caso fosse isso, né? E o que é água, né? O que é a capacidade de respirar, o que é a causa e efeito temperatural de que bichos, né? E dizer quem somos, essa coisa de empacotar, pela fome eu faria, se soubesse teria feito, com bomba até eu, empurrando com a barriga, em situações de que viram um jargão da classe e da anticlasse, dos que não são convenientes, utilizam todas as desconveniências como as conveniências de muitos nem da classe, dizer que se tornam nem precisam estar na classe para poder justificar perante ciências abertas, protocolos, etc. E quando aqui em verticais horizontais e gravidade sobre roubos, acidentes, estupros, desordens totais, que são estupros, o que é a coluna, o que é a cervical, o que são as necessidades diárias perante as cargas, falando desse processo inflamatório, um monte de coisa, o que é amanhã. Quer dizer, eu tinha acabado de fechar a porta, você não pode cair nessas coisas que ninguém avisa que vai roubar. Como que não avisa? Lógico que avisa.
Casa, rua, trabalho, quem justifique não ser extensão. É lógico que avisa, avisa de dentro, avisa de fora, avisa em cima, liga para a família, ó, eu queria ter comido mais ainda, não comi, lógico que avisa. Sei que na coisa de justificar, ela falou, eles não pediram dinheiro, não pediram Pix, não quiseram entrar. Então é exclusivamente com você, nem é com o hotel. Tem alguém querendo colocar medo em você. Como assim exclusivamente comigo? E temos mesmo situações. E como assim não tem nada a ver com o hotel? Que são as relações gravíssimas, inclusive, entre quem tem aluguel e quem não tem aluguel. Quem abre as portas, quem não abre as portas, a quem justifique como adquiriram as coisas, como ganham e não dão valor, vistas as relações de periodização, de fazerem putaria e superfaturamento para se tornarem mais irresponsáveis e sem dar valor ao que roubam, ou que adquirem até com esforço prostituído, é como eu coloco as relações gravíssimas de cumulativismos e o que é empacotar hipertrofia, perder ou não perder a habilidade, justificar bem, entender verticalidade, horizontalidade, um monte de coisa que é praticamente assim, raríssimo. E ainda acatam, se eu soubesse disso, teria dado mais ainda, roubado mais ainda, enganado mais ainda, coisas muito monstruosas. Então temos questões. Aí eu liguei para ele um monte de vezes porque eu não conseguia nem enxergar o telefone dela. Eu fiquei deitada aqui, porra, o cara iria meter a cara aqui em cima de mim, iam ficar batendo. Eu assustei, imaginei que pudesse ser as pessoas que falaram que ficou uma conversa ali, meio que não parecia ser gente que estava aqui. Eu nem lembrava mais, não lembrava. No final das contas eu averiguei chave, eu não lembrava mais, até porque ele, bem antipático, ela também passou pela minha frente, aí entrou furiosa. Aí ela, não sei o que eles falaram lá em cima, que bateram boca alto lá e depois fecharam tudo, bateram a porta com muita força. Então né, eu não me deparei com eles voltando de madrugada e eu estou direto aberto conforme a necessidade, abrindo, mas olhando ao longo do tempo aquilo que eu botei na cabeça como eu esqueci, o que é estar exposta aqui, o que é um golpe de ministérios, o que é um golpe de classes, para ficar, né, para você não incomodar os grupos, porque eu vejo as quadrilhas de todos os lados, as quadrilhas de direito, que não tem direito, nem dever, nem ética de polícias, é quem justifica, é traficante, estuprador, cadeia aberta, cadeia fechada, as gravidades de todos os trânsitos políticos descabidos, entre toda a lavagem de dinheiro e de droga, inclusive o sistema operacional absurdamente avançadíssimo perante minuciosidades que vão à clonagem, transmutação, ambições nacionais, internacionais e tudo controlado, inclusive por vereadores, políticos variados, que antes fosse tráfico de gente, prostituição, que na maioria das vezes não tem nada a perder e querem fugir de casa, e são problemas sociais graves, né? O que é a situação de cada um, o que virou direito, ou estimular que se tenham capacidades multidisciplinares de entendimento, independente da imagem, independente de vestido, independente de nus, e como que eles são a capacidade de usar o vestido e o nu para todo golpe de matar, de nudez, de pornografia, e as séries e as TVs mostram tudo e acabam sendo indicativos. Os sentidos são alarmados quando alguns se tornam muito famosos e são apontados e multiestratificados a quem justifique codificar, descodificar, sinalizar, semesmo, trombeta apocalipsível a quem justificar selar, simbologizar, que vira entre tatuagens e não tatuagens, né? A quem justificar qualquer coisa, corte, queimadura, doença, pinta a parte do preto, pinta a parte do branco. Então, quer dizer, eu tirei de bom senso, só que na hora eu subi, fui lá por trás, eu falei, não vou incomodar, ou eu preciso incomodar, como que eu vou descer de novo essa porra? E parece que isso aconteceu muito, infinitamente muito com a menina da madrugada, que tá de dia e que quer que eu saia, que eu não fico aqui. É nítido, ela não conseguir, ela tá rindo entre os dentes, que ela consegue acatar uma simpatia com uma falsidade enorme. Então acontecendo situações bem, como se, ou então vamos fingir, ou vamos esperar ela operar, o que vai dar, que senão manda embora de uma vez só. Tem algumas coisas que, tem hora que é o recurso, obrigado por você ter me lembrado isso, e ao mesmo tempo tinha acabado de falar, eu não vejo a hora que já está encaminhado o fulano para ser mandado embora, porque o serviço dele não está prestando. E até que ponto algumas coisas desse tipo só são faladas para mim em tudo enquanto é lugar, sabe? E usam que já que eu sou a melhor eu teria que ser a mais destratada, e já que, né, ou fingindo e percebendo que eu sou mão aberta para resoluções, muito veloz para resoluções,
entre o pobre e o rico, independente de qualquer coisa, classista como sistêmica e com uma capacidade de mudança, de percepção de muita coisa. E ontem, ainda que eu percebesse muita coisa, o que, que eu me coloquei como aérea entre a menina que está trabalhando, vai continuar trabalhando, deixando erros para jogar para cima de mim, coisas muito pequenas, mas que é para fazer uma tragédia, anotar um negócio na folha, anotar na outra, não anotar, aí depois joga tudo nas minhas costas. Aí tem a hora que algumas coisas estão me deixando, esse somatório de coisas e a minha margem de erro é praticamente nada. É tudo corrigido por qualquer um, assim, em termos de colocar como eu dou conta das coisas, mas eu me senti meio aérea por... O que eu não anotei? Que ela não faz quase que todo dia, da pasta não está na lista. O que eu fiz? Ontem eu cheguei, tem uma folha que não tem a numeração do andar de cima, tinham 3 suítes, eu contei com 3 suítes, uma já tinha saído, tem 2 dias que ela não veio. Elas não apagaram, eu não apaguei, correu ontem como se fosse 3. Uma estava no 300 e ele alegou que eu indiquei errado, porque teve dia que não colocou qual para alugar, e a pessoa tem um negócio que é qual lado do sol, que é qual lado do que, aí pode acontecer negócio de ter que mudar, né, acabei colocando, não olhando, que tinha selecionado 201 para uma pessoa, coloquei a pessoa no 201, aí colocou lá no 301, eu falei, nossa, por que uma pessoa colocou lá em cima? Aí ele me esculachando, aqui para cima tudo. Você não pode, como que você comete um erro de uma luz, ou de não olhar para trás, ou tipo coisas que gente pode acender de madrugada, mesmo quando eu saio, e o que são elas, querendo, usam recurso variado, dizer que tem câmera e que a coisa é comigo, filmou o negócio, mandou para mim na piscina, que o cara botou a culpa em mim. 3 travas que eu tenho que desligar lá embaixo da piscina, já estavam desligadas, a do meio, que a cascata teve um problema lá atrás, alguma coisa de infiltração, não sei em que tempo que resolveram, que eles colocaram uma espécie de negócio que ela fica presa para cima, não mexe, e as duas já estavam para baixo. E parece que ele já tinha colocado só cloro, tinha que abaixar aquilo lá. Já sabiam que estava sujo, eu imaginei que estava limpo. Nem todo mundo pode para levantar o horário, já iria o cara ver. Aí um cara atípico aconteceu querendo ver a piscina. Cheguei lá, aquele monte de bolo no fundo, entre aqueles rejuntos com as coisinhas saindo, que fala que é assim mesmo, não tem como tirar tudo. O cara limpando péssimo, a gente já teve que ficar inclinada na piscina no horário de meio-dia, tentando que raspar a coisa. Trem branco descendo de cloro, entre muitas coisas, entre aquela sujeira que uma entrou, limpou, aí a outra, se quiser me pagar a da cozinha. Aí eu limpo, falei, menina, que extremo, muito cloro, isso é um perigo. Não tem problema não, mas eu me lavo depois, mas se me der mais dinheiro, eu quero. Aqui tá aqui há muito tempo, então por que não falou com eles? Por que não resolveu? E eu mostrei pra ela antes de sair, ó. Eu não liguei pra ele de novo, porque ele não quer que liga, ou só fala no WhatsApp, que eu não escrevo, que eu não gravo minha voz, que nem nada. Então, quer dizer, né? Tá bem complicado, multidepartamentar entre 2, entre um dono, quando é a dona, quando, né, manda para esse e aquilo, então tá bem complicado, quer dizer, eu falei que ia fazer esteira, acho que dá, são 2 e pouco, eles chegaram, eu olhei pro relógio, eu fiquei meio assim, eu não consegui lembrar, entendeu? E eles entendem muito mais coisa que com certeza não é passado para mim, como a outra é me jogar no horário, ela já queria sair, estava recebendo muita ligação e disse que correu lá para cima, e na época ele não abriu, não tem como abrir, perde o sinal, então quer dizer, ligaram, né? E o cara era como se fossem uns caras meio, como se voz, como se fosse trabalhador convencional, rural, viajante, não sei, né? Tudo perguntando quanto que é o valor, quanto que é não sei o quê, para nós estamos chegando aí, e não sei o quê, não sei o quê. E quer dizer, então, situações entre gargalhadas de muitos, né? E muitos que com certeza eu me tornei a vilã, a antimatéria, que querem que eu morra porque precisam queimar arquivo. Temos situações, e a quem traduz o pedacinho do vídeo do dia, como diz, você tem um par maravilhoso, um par de peito, um par de quê? Não sei o que você está falando, mas já vi alguns dos seus vídeos, o que é outra língua, várias línguas, o que é imagem, o que virou, deixem gravar, deixem rastrear intenções para vender marcas e produtos e domínios, a quem diz, né, quando entram e saem entre relações internacionais, ou toda a gravidade que eu vejo em tudo, 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 tudo. Então quer dizer, eu tava aqui, ou seja, você viu, o cara puxou e abriu a janela. Aí eu não tava gravando não. Se o outro chegasse aqui, eu deitado aqui, ele puxou aqui, não tem
Isso daqui não tá preso. Aí como ele puxou e abriu a janela, automaticamente eu vi que era eles e levantei, né? Já estavam ligando lá pra cima, já estavam buzinando, já estavam tocando interfone, ela já estava berrando. Que são dois playboyzinhos, né? Chama ele de vida, chama de não sei o que, bem playboyzinhos, né? Então o que que é? Quem acha que pode deixar a chave, quem acha que não pode, e dizer que tem respaldo de alguém não entrar, e mesmo, né, ainda que eu vigia tudo sozinha, tem que estar ou na garagem, não tem elevador, não tem piscina aquecida, e tem aqueles que entram que quer sugar tudo, quer saber como que usa tudo, que come tudo, uns ou outros, né, para colocar a placa lá, evitem desperdício, né, que são coisas que não são passadas, e eu tenho que ser culpada por todos os departamentos, o que vira pedaço de cada um, falar tudo, tudo tem que ser no ouvido delas, tem o direito de satirizar o que bem quer, e ao mesmo tempo, para que meteu a mão no que é o meu, metesse no seu, né? Então quer dizer, e tudo que liga, que eu sou o pivô da coisa, eu sou a perfeita, que não fode, né? Que todo mundo fode, que tem a coisa de que, falando, vem pra cá, tá reclamando disso, não fode não, né? Então, quem tem o plano A, o plano B, o plano C, em que momento é conveniente dizer que me defende, dizer que faz alguma coisa? Então, quer dizer, ele não, né? Ou seja, eles dormem em lugares diferentes, provavelmente. Ele falou para ligar para ela que tinha olhado por cima, que estava tomando chuva, mas que não tinha problema não, mas estava tomando chuva. O hotel não é meu. Quando acontece uma coisa dessa, aí eu não deveria ligar, não deveria me importar. O que são relações de trabalho e coisas que eu tenho que carregar nas costas? Na minha vida inteira, eu sou uma pessoa que eu não tinha porque ninguém. Eu não sofri esses negócios de bala perdida, que foi um acidente dentro de um carro que não veio, né? Que eu já falei, questão de pai, avó, o pai, entre a avó, que cortou a barriga e quebrou o ouvido. E o que que é? Eu nunca cometi crimes. E o que que foi bater de frente com a situação da mãe, a situação da academia, a situação de pessoas. Eu carreguei muitas coisas arriscadas, gente em trânsito de tudo quanto é maneira e ver guerra de tudo quanto é gente, que implicava riscos de militares, riscos de tempo que não tem segurança, acontecendo de todo mundo me deixar para trás, esperar eu achar que eu tenho que fazer tudo, ficar fazendo tudo e dar margem para aluno, para tudo quanto é coisa e não para mim. Tipo, você vai completar esses terrenos nem nada, eles nunca querem saber o que é da rua, foda-se, você tá acontecendo aí na frente, não interessa, você tá pagando, como é que ele falou ontem? Ela tá falando que só problema no seu horário. Problema no meu horário? É de atender telefone, explicar demais. Não gravo mais um nada com a minha voz, ou seja, ela não tem o que fazer entre as astrologias e as coisas todas que se esquece, né? E o que se tenta, são as coisas mais escabrosas para tentar de me tirar daqui. Então, o fato de pagar as coisas, né? Ou tá conseguindo fazer as coisas é um ódio muito grande. O que foi? Eu chegar um pouquinho até mais cedo, ficar sentado aqui um tempão, o pai não ter chegado ainda. Os casos graves de como os interesses variados que um funcionário fala de outro e entre os dentes estão ligando e estão rindo, são totalmente íntimos. Todos eles e arrastam tudo que puder imaginar, e eu sempre vejo quando estão falando mal de mim, né? Da base ao topo, quase todos os lugares. Então, que jogar uns aos outros a quem virou o dono máximo, o obediente máximo, a conveniência de que um momento a racionalidade tem que ser cega, porque algumas coisas, né, viram uma bola de neve, ou como você tem que. É uma luta para fazer um determinado governo, mas o que é o antigoverno, o que é desgoverno, o que é a gravidade de dentro de uma própria raça. A quem se faça anti-raça e dizer que o problema é fora, é porque você não foi em tal lugar. Muito pior ainda. O que é falar de fora, o que é falar de dentro e o que viraram todas essas questões, né? Então, eu tô aqui. O que? Pedir desculpa. Ele alegou o quê? Que eu fui explicar, aí jogou na minha cara e tem um contexto na manga, porque a minha irmã virou e falou assim, passou aqui, quem tá gritando seu nome lá fora? Vai tá gritando baixo hoje, tá pedindo pra eu tirar as coisas do carro. Eu, hein? Tá ficando doido. Aí abriu o carro que ele tá pra vender, um outro carro, amarrou o motor, levou pra não sei aonde. Tava andando pra frente, pra trás, o carro não saía do lugar, não sei se ele não sabia mexer na engrenagem, depois o homem falou, conseguiu descer com o carro. O carro tava quase amarrando as rodas, eu tenho que sempre levar. Não precisa levar não, só que eu sei que é pra eu levar. Seja o que for colocar na cozinha ou colocar lá em cima, eu sempre coloco na porta do quarto andar e desço com o lixo deles. Cortou um pedaço do mato ali, pediu pra eu colocar no lixo ali na frente, então
dar entrada ao mato, a valentia de muitas vezes mostrar que trabalha isso e aquilo. Entre calçada e rua é outro departamento. Quem está em ponto de ônibus, calçada e rua, varrendo, limpando, inclinando, não é ninguém. Aqui não é não. Então ela falou assim, você não tem obrigação de fazer esse tipo de coisa. Falei, o que é obrigação e não obrigação, sobretudo que a gente está em aberto ainda, inclusive em família. O que virou família para causa e efeito de tudo isso agora? A quem paliativo de estar vingando quem está embutido gravidades de tudo quanto é lado. Em algum momento ter que colocar como passiva, como se estivesse retomando algumas questões, como tem que me sentir culpada, eu não tenho que me sentir culpada de nada. Tudo que foi falado, está em aberto, das pessoas não vivem a vida como, né, e querem sempre utilizar onde chega um dinheiro ou alguma coisa, o que eles querem arrastar, usar, ver se não vai ser igual isso e aquilo, mal apontar, não fazem à toa. Cuidar da vida dos outros é um prazer de vários, principalmente quando tem mais de uma pessoa envolvida em questões de dinheiro, em trânsito e etc. de situações, né? Já coloquei situações alarmantes sobre o irmão, sobre a mãe, sobre a quem terceiriza o outro para querer saber o quê, para dizer então tá ganhando mais, ou como não tirar dessa forma, mas tirar de outra, ou conseguir de outra forma fechar caminhos. Todos fizeram isso contra mim o tempo todo, entendeu? Foram infinitivos de enterro. Eu acho que como é que é a roda nas costas, né? Você também andou se divertindo, as mulheres são criaturas do sexo feminino, né? E vendo a marca de pneu nas suas costas, né? Qualquer coisa mais ou menos assim. A quem fica, o quê, né? Então quer dizer, o que é amanhã, o que é depois? O que adianta botar um cara com arma, com a desculpa que vem, realmente é algo muito grave. Eu continuar trabalhando e dobrando, deitei um pouco suado, não passei negócio no corpo, tirei de letra, acendi uma luz lá, não acendi. O que é deixar aceso? Isso daqui não tem tranca suficiente, ou pelo menos não, que tudo uma pessoa pode quebrar, pode bombardear. Tem câmeras lá fora, tem câmeras. Nossa, a faixa embaixo do meu peito tá igual um plástico. Passei pomada, tá tudo igual um plástico. Ficou uma pele de, né? Pele de queimada, uma pele como se criasse, não coça. Mas se eu insistir em coçar, fica tipo um herpes, penso que não. Aqui do lado um pouquinho agora, mas não cicatriza. Tá uma pele velha e estranha, se eu puxar assim por baixo, danificado. O que deposita aqui nessa região do peito? Tô falando porque eu fui nervosa. O que é medicamento constante, o que são agudos e crônicos. O que eu coloco como absurda gravidade, ou seja, me matando às claras, me matando sempre. O que é, quantas vezes não quiseram saber quando eu não tomei medicamento algum, quando eu não quis usar, o que era precisar, o que virou a minha própria vacina, o meu próprio protocolo, a minha multicodificação. Eu já era um convite histórico dos deuses entre me trindadear de fato, né? Mesmo não é da noite para o dia, não há quem me aponte ainda que nasci daqui, como se um nascido não é renascido, e nem o estado original de todos não sabem apontar. Então o que virou a minha individualidade, o desdobramento perante todas essas coisas? Mas ele quis jogar alguma coisa na minha cara. Aí eu percebendo o nível de fofoca diário, de impostação para criar coisas para cima dele, e como ele joga com isso. Que você colocar um na frente do outro, não se sabe quem acreditar. Como assim? Você tem câmeras. Igual a questão, né? Contou um valor, fiz uma velocidade média, seria 24 a 20 dias trabalhados. Terminou em, vou deixar 170 fora, porque você rabiscou tudo isso aqui, já estava ele começando e rabiscando de novo. Falei, não, porque esse daqui foi por causa disso. Isso aqui eu já estava dobrando sem nem ver, né? Um valor que seria tal, mas como teve um aumento, mal ou bem virou 2.700, mas tirou-se 180, né? Isso daqui eu tenho que ver com ela falar para mim se ela lembra, pode ficar para você, né? Aí você ficou contado como 17 dias, 18 dias, ou virou um valor do pagamento anterior, e o que foi pagar o resto só depois, já que eu não estou precisando, já que eu fiquei rica? Como? Como que esse tipo de coisa é ironizado nas minhas costas, é soberbado nas minhas costas, é me levado a baixar mais a bunda? Isso não pode ser nem falado. Tudo que eu tô falando, tudo que fazem, as incongruências das coisas, a lavagem de dinheiro, o roubo, as coisas todas, e indo o que apontar
que outras pessoas ganharam mérito sobre herança e dizer que tem domínios de transações tais e que você não deve apontar como roubo, que isso é camuflado diariamente como fartura, ou como alguns critérios de bondade, isso e aquilo. Eu sou uma pessoa que eu não tô com a minha carteira assinada. As pessoas nunca pagaram vale transporte para mim. Quando eu precisei de usar alguns vale transporte, foram parte da coisa de campo acadêmico. Não me retrato se eu ganhei algum vale transporte em Vitória, eu acho que não, nunca. Acho que não, nunca. Nunca ser direcionado, não tive nem tempo o que era um PIS, o que era entre sem PIS e o com PIS. Chega a ser piada, né? O que foi o tempo de carteira assinada? Decifrar prática, dinâmica, subsistencialidade corporal, todas as coisas, cada gravidade de academia aberta, cada gravidade mercadológica, correr atrás de tudo isso a pé, pagando, como que seria de carro, como que seria tendo uma casa, como que seria com filhos, com marido, e eu fiz muito mais do que muitos deles e com todas as cargas nas costas, carregando todos os filhos, todos os maridos, revelações agudas, crônicas, todas. De fato, eu já sou uma aduzida como abduzida, e situações que não dizem respeito e mesmo tem que ser levado em consideração. O que reduziram ou expansionizaram responsabilidades entre desdataram e datam uma velocidade média de uma vida calculada assim, entra no protocolo, não entra se vai morrer mesmo ou vai virar mais velho que não vai atingir determinadas temperaturas tais, ou não está um padrão de comércio disso e aquilo que vira instrumentalidade alta, coisas assim, tenebrosas, né? A serem colocadas, do que virou direito de expectativa e conquista colocada, independente de quem diz que mora onde a fonte da vida, onde estão os cereais, onde estão os apontados reis dos elixires, em lugar que parece que para eles não chega doença, não chega foda ruim, não chega preocupação de bomba nuclear. Nós temos infinitos paraísos aterrizados, inclusive dentro do Brasil, e que eles são produtores de coisas isoladas de ponta, como popularizadas, como elitizadas, né? Que virou um comércio heterotrófico, a quem justifica heterotropia, heterossexual, todas as coisas colocadas entre derivados, simbioses, parasitalidades, permeabilidades, originalidades maciças, a quem justifique quando laicas e deslaicas ou colocadas assim as questões. Então, esse negócio dele ter me voltado pro horário, e o outro também querendo saber quem é que ligou, bota bom dia, você não atendeu alguém que você ofereceu trabalho, só que esse mesmo tipo de ligação já aconteceu várias vezes, com a mesma averiguação assim semelhante, né? E a impostação de falar das compras, das aquisições deles, chegar bebendo, repetir a mesma coisa, chegar de madrugada você tem que ficar com a coisa mais aberta, esperando empregado que bate no peito que não precisa e o que dele é diferente, e que continuou reclamando e falando que podia até botar na justiça, sendo que ele que largou dinheiro na mão do dono várias vezes, querendo que o dono chegasse à conclusão que deveria mandar todo mundo embora e ele fica. Que horas que ia limpar a boca, ia botar a cadeira no lugar, não ia largar os farelos espalhados, ia fazer isso aquilo, porque acham que podem trabalhar como bem querem, com qualquer roupa, por vezes, sandália de dedo, um monte de situação, porque diz que é uma estratégia do pobre ou do rico que não pode falar, porque ele se acha rico à altura deles e quer medir, né? Situações N diz que só a herança que tem para receber, entre as casinhas de aluguel, entre ganhar isso e ganhar aquilo, e um que tem que tirar, que deixou morar de graça e deu problema, não sei o que lá, porque todos eles recebem benefício do governo, benefícios de governos não são cortados, com essa carteira só conveniência de quem, e como vira fiscalizar, se libera um recurso é problema, se não libera também é recurso coletivizado. Tem que fazer a coisa andar. O que virou o raso do atendimento médico, da conversão ou da anticonversão, ou da nem conversão, do desnaturalismo, que aqui em Acate precisa rezar e não rezar, e vira estratificar minuciosidade antimatematicível, pró-matematicível, multiquimiosintetizante, física, situações, etc. E eu tenho muita certeza que eu posso morrer a todo momento, como eu tenho muita certeza que Deus vai estar me trazendo alguma coisa muito inédita, e alguma carona ou alguma situação. Eu não estou dizendo que eu não posso passar situações que inclusive eu não espero passar, o que são situações horrorosas, variadas, que eu também morreria imediatamente, ou quem quer fazer um teste momentâneo,
mas parece que eu adquiri uma situação de força ou outra agora, perante sensações não dolorosas ainda. O que são sensações dolorosas? Porque eu não estou sob efeito de dobraduras e algumas coisas por esses dias e bem mais alimentado, mas às vezes da minha cabeça pararam de pulsar, minha pressão baixou, né? Então, parece que eu adquiri algumas selagens perante alguns estados que eu nem esperava até atingi-los tão alto, inclusive aqui gravando, entre temperaturas e entre situações intensivas aparentemente inacabadas. O que é você usar vários recursos e colocar esse demonstrativo entre imagens, entre vídeos, entre recortes, entre custo e benefício, que eu tive que verbo gerandificar tudo, entre o que foi ao longo do tempo, entre músicas ou entre situações, e de repente ter que achar o que é internet, que não era o lugar tal, e que fazem o lugar tal e dizendo que ainda não é o lugar tal, ou que é o que há, dessas facilidades de copiar, de poder, né? O que virou ter que poporrizar e utilizar isso como recurso de dizer o que é uma celularização, uma instrumentalidade, o que é o vivo, o que é a fé, o que são as energéticas com sem fio direta, como indiretamente, como assim aconteceu perante utilizar recursos entre o Facebook, pouco entre o que foi, Orkut, Instagram, e entre o YouTube, colocando minuciosidades do que eu carrego comigo. No custo-benefício eu vou colocando aquilo que se desfez, o que foi coisas que eu teria comprado, no mínimo um bom apartamento para estar alugado, ao longo de todos esses gastos, se eu não tivesse gastado com essas quedas diretas. Uma roça, tem muitos professores com roça aí, porque da área da educação tem fazenda, tem tudo, tem coisa até da vida. Podem comprar novinhos, sustentar um monte de coisa. E o que são os efetivos desses rabos na cadeira, dessas coisas todas, né? Que tem empresas de personal, escolas variadas, públicos, privados, a quem decifra coisa. Então, né, o que seria uma boa casa ou uma casa completa, quando num dado momento entre acidentalidade dizer que de alguma idade, ou você tem que fazer dinheiro com uma margem de segurança, que é ter dinheiro do banco, que é ter dinheiro em algum canto. O que é você carregar uma senha, anti-senha, decorar, não decorar, tem um lapso, a quem é confiar, dizer que vai deixar, que não vai deixar, o que virou confiança, entre paradigma como paradoxo de família, sobre, né, toda transcendentalidade aparentemente deixar uma herança bem dividida é problema de sobra, de tudo quanto é jeito. Mesmo que transfiram assim o que virou justificar a historicização e coisas não acidentáveis, não enquadrilhadas, desenquadrilhadas, o que vira o lixo do desconhecido e os trânsitos das coisas a ser reativas, os QSPs, as reversas, a quem justifique sentido, então várias condições. Percebido refalar de grupos, refalar dele, refalar esse recorte entre depois você volta para a carteira ou tá no seguro, depois a gente vê o que foi aquilo até outubro. Final do outubro, no começo de novembro já dava para voltar. O pavor de todas as questões, de todas as situações, o que é, até onde vai o meu canal, tá visível para mim, mas não tá visível para os outros, ou é só no meu celular, mas é quem pode achar, quem é que não acha. Todas as condições gravíssimas, que o restrito não é restrito em nada, no momento algum. Quem é entre o olho do outro, o cu do outro, se deu o cu, se não deu o cu, porque olhando a boletagem do povo, se o pau não é pequeno, se o pau não é grosso, se o pau não é largo, né? Aqui em justificativos e passivos, estupradores e a maioria, né? O que é o sentar isolado e grupado e multicomercializado, que horas que eles trabalham, ou se revelam a alta origem de individualidade, corrente a quem justifique responsabilidades coletivizadas que grupalizam, serem família, não serem tal, quer dizer, não sei qual é a questão do departamento lá em cima. Já era para um ter avisado o outro, até que ponto um já ouviu o outro, que o telefone tocou geral, e ele fala que ele tem um sono muito leve, ele não atende, muitas vezes, muitas coisas, ele soltou essa semana, eu nem lembrava, então aí deixou eu ligar para ela, tem coisas que sabe que é para resolver, que quer dinheiro, que quer que finalize isso, não abre mão disso, aquilo e tal, e as pessoas ficam forçando o barco, querendo arrumar alguma, querendo que ligue, quando liga não atende. Então, provavelmente, depois é jogado nas costas do funcionário, é apontado um monte de coisa, mistura. Alguém me vê deitado aqui, me vê, né? O que seria só no horário, querendo me impor a rapa horário só da noite,
para ficar acordada a madrugada inteira, mesmo que eu tenha a possibilidade de dormir, para depois dizer que tá dormindo e dizer que tá de rabo para cima. E entre me pagar um salário ou quase nada mais, sendo que eu teria direito de comer, carteira assinada, isso fora da carteira. Mas se é o horário da noite, então eu vou pedir para sair. Eu falei, eu vou dormir na minha casa, eu vou arrumar um outro emprego. Aí voltou com ela, falou que no outro dia ia me pagar, sentar e justificar para mim. Eu já falei, já pode finalizar, aproveita e finaliza até hoje, não sei o quê. E o que que virou quererem segurar dinheiro máximo no bolso deles, meu pagamento é sempre o último. É tão tal de achar que está sobrando, ou sabem que eu trabalho por muito pouco, são amigos íntimos de todos, conhecem interesses variados. Nós temos mulheres emancipadíssimas, homens emancipadíssimos que sempre têm de onde tirar. Fidelidade nunca foi problema, podem ser fiéis a todas, desde que compram e todas acatam. E as moças, sempre os planos de multimoças, há quem justifique, né, os interesses e o que fazem com os mocinhos, entre mulheres, entre imagens, entre homens, entre grupos totais, há quem justifique achar que são bonzinhos entre trânsitos e entre situações. Comida é algo muito grave, ninguém costuma dar comida à toa, pode cair no chão, pode ter envenenado, infinitas coisas. O que vira o prejuízo? Dizer que tem que ter uma massa grande, um corpo jurídico fisista, físico juricista, entre a quem, né, se tornar descabido o deslocamento, o estado operacional de segurança se torna caríssimo, porque não se pode confiar, não se bebe a mesma água, quem justifique a música ou não música, a piada. E aí, patrão? O paradoxo da coisa, quem aponta amante não amante, estados proximais não proximais, as conveniências de quando jogam na internet, quando um cumprimenta o outro não cumprimenta, escândalos variados, entre falar isso é da família real, isso não é da família real, o que é uma família real, né? Quem não tem nada a perder me deu até, não sei nem o que eu faço, eu comi, eu não quis trazer o abacate, comi, até comi hoje, comi logo em casa, tem shake ali, tem cappuccino resto que eu posso tomar. Nossa, uma situação. Outra, e realmente estão fazendo isso, pode ser a manda até deles aqui dentro, para que seja, né, interesses variados, guerra entre opostos que não contam e que contam e que vira num dado momento ver se sai pelo terror e não para comandar ou como acatar sair por ir. Ah, você que tá indo, você que tá indo. Eu não tô indo, não. Você só tá fazendo isso porque que eu saio. Então é melhor falar claro e dar baixa na carteira. Não vão conversar, mas tô entendendo. Tá? A outra impôs o que ela quer, inventou estudar, inventou o horário do marido, inventou, ela só quer uma situação que me amarre para que eu não tenha aumento, ela não aceita fazer nada, não quer estar, chega atrasado, já fica dando piti para sair, também não quer que eu fique. Então tá um impasse, né? E quer que traz o namoradinho dela alegando não precisar. E ela está bem nervosinha. Chega frenética no telefone, apontando, escrevendo para todo mundo, mandando um monte de coisa. Uma grande ameaça, né? Todos eles querem demonstrar, ela não aceita receber menos que os outros, nem a da cozinha, que embora nem a outra amiguinha íntima, uma fofoqueira, são irmãs inimigas e amigas convenientes que pela putaria livre, elas são muito bem conectadas, então elas sabem cobertar umas às outras e conhecem os podres de todas elas, porque quando tá sozinho, no minuto, que nível que fala mal e pede para não falar, né? Coisas de casa, coisas, etc. Aquela teu filho gay, mas não fala, aquela tem não sei o que, não sei o que, aquela marido dela não sei o que, mas não fala. Lógico, e tá falando pra quê? Né? Que estimulam coisas tenebrosas embaixo de câmeras, inclusive elas estão um domínio muito grande, fingem se ganham velocidades perante a quantidade de coisas que nem deveriam usar, o que é material de limpeza, o que é excesso de material na limpeza e na piscina. Eu fui, gente que quer vir e quer tomar banho no frio. Aí o cara não ficou, falou que ficou doente. Tava aquele monte de coisa preta lá no fundo, um monte de lodo, disse que o cara já tinha colocado assim. Aí ele mandou ligar à noite, desligar a piscina, já tinha desligado, o trem não desligava, os trem já tava para baixo. Chega em casa, manda vídeo, tem um negócio de vídeo, quando era mandar nota, quando era mandar educativos e adestratórios para mandar um para os outros, gravações, tudo assim, muito grave. Muito grave, todo mundo come muito bem, bebe muito.
utilizam tudo que é sofisticado, eles têm acesso não só da base ao topo, os que exploram e recebem, fingem trabalhar, o que, que são os que nunca trabalharam na terra, que nunca trabalharam nas beiras do mar e que mesmo assim têm domínios e terceirizações, então tudo é passado e é vendido, o que, que é um preço de um fruto do mar, e o que que pessoas fora da carteira conseguindo, etc. Situações, aí tem os doidinhos, deficientezinho, tem um pobrezinho dentro de casa que é conveniente ter, as degustativas e os trânsitos diários deles são absurdos, até porque eles não querem pensar e estão sempre despolindo multi-acidentes e a quem justifique os interesses dos cambistas totais, que fingem que não querem saber, que tem vantagem, só é mais fácil comprar tudo de novo, vender tudo de novo, demolir, se não tá aqui, tá lá, fazer vistas grossas sobre muitas coisas, porque eles têm coberturas, né? Que aquela margem, esse paga mais que aquele, então esse cobre, finge que não é uma propina, e finge que não tá pagando, finge que tá pagando. O que são interesses a quem diz ao longo do tempo leva em banho-maria, faz no outro governo, joga no outro governo. Então, o que são N situações? O que é trabalhar com a porta aberta, a qual horário? O telefone vem a ligar e o telefone na mão deles ligando lá em cima e eu não sabendo, estando aqui sentada com a porta aberta. Sem arma, o que é ter arma, né? O que é ter câmeras, o que é ter porta aberta, entendeu? O que é trabalhar em qualquer horário. E um deles querem trabalhar à noite, né? E fora a crítica, o que faz à noite, então de onde está vindo as onças, quem é que de fato deve estar pagando as onças, das noites delas e que foda-se você e nunca faria, ai, trabalhar, tempo de escravidão já acabou há muito tempo, eu escuto de todos eles, não faria isso nunca, ainda tem quem mata ou quem faz, ou eu já teria matado há muito tempo, isso é livre. Todos eles estimulam as minhas máximas, ao meu nervo absoluto que eu tiro de letra, eu simulo e fico atendendo essa gente. Quer dizer, segunda-feira tem feriado e tem uma, já falei sobre isso. Eu falei por cima, quer dizer, mandou ir lá de novo na piscina, joguei mais aquele monte de coisa de cloro. Aí no outro dia, tava baixo, eu expliquei pra ela se descer aqui. Não baixei o trem que já tava baixo, tava aquele trem jogando uma bolinha que diz que tinha que parar tudo. Não sei o que que fechou ali, se aquilo ali tem a ver com aquele do meio, que não sei se a cascata tá com problema, ou evito que use a cascata e também implicou que algumas coisas não controlam, ficou parcialmente funcionante. Quando eu cheguei de manhã tava sob a capa, calma, do barulho que tava à noite, que disse que tava circulando. E depois estava de novo, aí o cara disse, botou a culpa que não limpou isso e aquilo, por questão disso e aquilo, de estar a coisa remexendo lá. A limpeza é horrorosa da piscina. Até que dia tá limpo, mas a quantidade de coisa que vai colocar, tipo assim, horrorosa, que eu acho que aquilo tinha que ser tudo lavado, aqueles rejuntos, e o que é água de piscina, eu acho algo muito grave, a quantidade de coisa que vai se jogando, o que virou atividade aquática, e justificativa para mais apontarem o que é classificar a doença, o que é justificar o limite da doença entre os parasitários, o que vira o portador sintomático e assintomático, grupo controle, pesquisa. Isso falando por cima, então agora eu tô, né? Quer dizer, amanhã vai falar, não tem como falar, uma pessoa ligou e quis, né? Aí vai vir com qualquer outra desculpa, a quem vai botar de noite. E até então voltou naquele negócio de dobrar, e teve esses dias que tinha gente que me mandou para casa. Ele tá enxugando o máximo que ele pode, o outro tá desesperado que não chamou ele, porque que tá enxugando como, olha como a quantidade de funcionários que tinha antes e como que ele está enxugando a máquina. A ponto de ter um, fechou, aí esse como que é o biotipo, ou como que é o que, não vai sair do quarto, então libera você, então o dinheiro vai pro bolso dele. Então não existe um funcionário. O que são os funcionários de hoje aqui? Uma que trabalhou quase 30 anos com ele, acho que não tinha 4 ou 5 quando estava na carteira, que fica atrás de sacar tudo o tempo todo, fala que nunca pode deixar nada para o governo, só que existe um limite de depósito lá, que até para você fazer empréstimo, que ela falou que o dela ela consegue tudo diferente, igual consegue tudo para o governo, tudo diferente, quer dizer, ela tem, acho que trabalhou uns 4 anos na casa dele, o resto tudo no hotel, muito mais de 20 anos não tem, 10 anos a carteira. A outra que disse que é o problema da contabilidade, que é a irmã dela, que já trabalhou em outros lugares, ou teve benefício não poder cortar e trabalha, tal, da Adriana, não tá na carteira. O que foi algum que simular esse de experiência, esse de 3 meses que depois da baixa, que todo mundo assina, não querer negócio de sindicato, não querer, porque na verdade eles querem tudo de tudo, eles não querem pagar nada em momento algum. O que viram, né? Quadrilhas de quadrilhas e escândalos entre Rio de Janeiro, São Paulo, tantos outros lugares, que é o Espírito Santo, né? Que são situações, paradoxo do Espírito Santo, paradigma que horas convida, algumas temáticas ou apontadas, né?
Salvador, né? Indireta, de forma direta, quem justifica no passado ter sido, não ter sido, questões tais, né? A quem justifica capital privado, condição criadora, condição criacionista, condição espacial, né? Que virou o paradoxo do ateu, a quem a cegueira enxergativa de alturas e profundidades como lateralidades, tudo já falado. Que vira um espectro dimensivo independente de alturas e profundidades, lateralidades, auscultas, capacitâncias tais, o que são frequencialidades, volumetrias, potências, né? As coisas colocadas quando tenta-se fazer uma substanciação a quem justifica a antimatéria, mas não existe. Ah, mas aí botaram esse aqui ali, esse, mas não fecha, mas não sei o quê. Como que vivem fechando, e de fato, então, se não é para fechar, o que paradoxo do fechar? Virou a quem exatas e humanos justificar a velocidade média de quem ainda morre, onde está o problema? Nossa, morreu fulano, você nunca nem viu. Falar meus pêsames ou falar, né? Que virou justificando pais e filhos, dá pro outro da rua comer, melhor eles comer que já eram comidos e que vão comer de todo jeito, né? Então tem-se questões sobre o que é a quem atribui virgindade, cabaço, descabaço, semicomplacente ou qualquer coisa que se decifre, nascerem grávidos na barriga ou grávidos de desgrávidos ou de multigrávidos, quando doenças várias. Então, quer dizer, eu tô aqui de costas, de lado e tal, várias vezes esse tempo todo, né? E volta uma outra situação. E essa situação também está muito conectada, volta a situação de todos eles fariam a mesma coisa. Várias situações colocadas entre um sorrisinho, entre o nariz, percebida a condição da academia, causa e efeito do problema da academia, quem amorteceu, o que botaram nas minhas costas, o que virou a situação Marcos. Inclusive, poucas horas antes o cara aparecia com Marcos. Alguma coisa ele lembra e estão tudo remexidas as conveniências de agora amiga, tô vendo amiga demais, tô ouvindo o seu trabalho, vou malhar com você. A Nara acabou de ligar, a mulher do cara, o mais cedo, eu queria fazer uma hora com você, ou seja, não arrumou outro personal, ó, quem justifica que tá devendo tem que pagar, falando que se libera horário, a mulher do cara lá, o bombinha lá que queria fazer personal comigo na segunda. O que são as bonitas, caso tivessem na segunda, elas vão ou não vão, não tô vendo cor de dinheiro antecipado, nem atrasado. A outra não pagou, não respondeu. Eu falei, não vou poder. Eu lembrei que eu tenho que dar prioridade para mim, que vai fechar mais cedo, eu trabalho depois do almoço. Eu virei e falei assim, eu não vou poder te atender na segunda-feira. Semana que vem vai ser na sexta, no sábado, para começar. Eu não recebi nem essa, nem respondeu, né? O que vira putaria variada e provavelmente também está falando pro cara lá que tá pagando a academia, ou mandando depositar o Pix, ou falando que eu tô pedindo em dinheiro e mandando para ela conseguir outras coisas, porque ela tá com um cara que não gosta. Fala, é um senhorzinho que eu conheci assim, ele até, não, ajuda lá, ajuda porque eu volto com a minha compra feita, eu volto com isso, volto com aquilo. Fazem, além do salário, poder a pessoa nem tá dentro da casa que trabalham, tem lotes, tem coisas, tem benefícios da carteira, tem várias coisas de vários lugares, entendeu? Tem, as faxinas são caríssimas. E aí, porra, eu viro, né? Porque que elas não malham com o preço da academia, não exigem a orientação, não pagam o outro personal. Então eu sou aquela, né? Que na época o trabalho é bom, é porque não vale nada, ou porque tá barato, eu preciso de alguém para carregar carga. Porra, não carregam carga nem no trabalho. O que virou? Não recebi. O que seria a bola de neve, né? Sustentar uma casa, e aí como é que eu já entrei atendendo a outra? Com quantos alunos você tá? Você também, né, Luciano? Quantos alunos você tá? Ou tipo, né? Já que não vai pagar, ou que isso, aquilo, ou vai reduzir, ou já que o meu não conta, e os outros deveriam pagar, né? Tá todo mundo com as caras, não me cumprimenta, às vezes o marido que diz que tá ficando doido, a quem é conveniente que diz que não dormiu no dia, da coisa lá e tal, e do que foi falado, que disse que falou, que contou os prejuízos da casa. Eu perguntei se tinha contado que morava outra pessoa embaixo, falou que não. Aí eu já atendi na última vez, falei, o que que tá acontecendo, né? Você viu o Matheus? Eu falei, por quê? Vi sim, tem até uma coisa para te perguntar. Que um dia desses aí, negócio de 40 minutos, o negócio chegou no ouvido da mãe, através do irmão, através da irmã, que um viado, uma pessoa de Iriri, diz que tem intimidade. Deus me livre, não são minhas gravações, eu não falei nada, eu não passei nada, nem Paulo. O que ele falou? Mas ele falou que eu falei, um viado, aconteceu isso e aquilo, e ele entrou aqui falando que conheceu o meu irmão. Aí ela, ele entrou falando, não seria eu, não sei o que. Opa!
Falei, é bom não ser muita coisa, porque se eu decidir feder do jeito que eu tô querendo, não vai sobrar pena de viado. Aí nem de galinha, nem de nada. Nossa, mas Deus me livre, já pensou? Será que como? Eu falei, quis demonstrar alguma intimidade, como se tivesse um segredo na manga, falando alto, conhecer seu irmão. Falei, aproveita e leva pra você. Teve muitas outras coisas em trânsito, mas agora aqui. Falei que ia gravar, não gravei. No outro dia não foi, ou quem ficou doente, ou quem não dormiu, ou quem não sei o quê, né? Situações N, que quer pagar antes, ó, alô, liga, deve ter mais, arranca mais, que tira o meu também, que não sei o que, então eu dei uma cepada na coisa, tirei a comida, não malhou de novo, falei, se você quiser, você não precisa me pagar, fazer comida pra mim, mas também não ir, sem sombra de dúvida, não tenha, né? Quer dizer, a outra não foi, provavelmente vai alegar que vai querer pagar menos durante a semana, não pagou nem esse ainda, já prefiro que saia fora. Eu tô com muita dor no joelho, que ia fazer zumba na quarta, e até que ponto, qual dia que tem que fazer a trepada maior, que dá um monte de faxina, que tem que balhar tudo junto, mas ao mesmo tempo eu não posso parar. A outra, nossa, a empregada dela ali, da dona Jane, nossa, ela começou a malhar, praticamente nem começou, já faz uma diferença enorme, inclusive na turgência, na forma do corpo, é visível. Ela falou, eu não posso parar de forma alguma. É muito nítido mesmo que ainda esteja gorda, mas ia fazer um monte de exame, negócio de rim, nefrologia, um monte de coisa, não sei o que tava com isso, aquilo, aí veio com teoria de joelho. Querendo que passa sumô, querendo que bota carga. Eu falei, eu te falei sobre isso, sobre isso, sobre isso. Só dosar o peso corporal, isso aqui tem muito pouco tempo, você não acertou na rotina, ainda quer botar aeróbico, ainda dança, ainda viagem, ainda, né? Como é que faz? Quem é que paga o preço disso daí, né? Não, porque o resultado do seu trabalho é maravilhoso mesmo. Se não, isso aqui não precisa deixar tirar, não. Não, isso aqui pode até doer, isso aqui. Quer dizer, pelo menos esse pedaço colocar aqui foi bem complicado aqui. Bem complicado. Tá tudo muito complicado. Então amanhã eu vou retomar. Tentar. Todos são suspeitos. Todos. Existem interesses infinitivos. Desde as coisas que nem se imagina da cama, entre as alturas de domínio e lavagem de dinheiro e explorações totais, né? Epstein, para cima ou para baixo, é quem diz, né? Dips, né? Quem justifique, Brasil com Z, Brasil com S, todas as coisas colocadas. Religiosos não são. Conversíveis, não sei, conversores a meu favor, não, não, não. Profissionais, clientes, né? Coisa bem complicada. Né? Alunos, né? Como é que é? Devotos a Nossa Senhora Mãe Pretinha? Não são, não.